Gente, muito prazer. Para quem não nos conhece, eu me chamo Cláudia Pedroso, sou psicóloga e coach. Aqui do meu lado eu tenho meu querido amigo sócio... Rafael. Beleza. Gente, então vamos conversar sério agora. A gente tem esse clima, como o pessoal fala, vocês são muito simpáticos, somos, de coração, agradeço. Mas agora vamos falar sério, porque é um tema muito importante. Para quem assistiu a Semana da Psicologia Positiva, a gente falou brevemente sobre a introdução da PP, os benefícios da felicidade. Na terceira aula eu falei sobre as forças pessoais, fiz uma comparação entre forças e talentos, expliquei o porquê da gente descobrir as nossas forças, qual a razão e os benefícios e como aplicar as forças de caráter. E hoje a gente vai falar sobre a psicoterapia positiva. Martin Seligman e Rashid, tá, dois profissionais incríveis, eles desenvolveram diversos estudos, tá, gente? Não foi assim da noite para o dia, para eles poderem validar essas sessões de psicoterapia positiva. Por que isso para nós é importante? Vocês sabem que a psicologia positiva, ela tem o objetivo do estudo das qualidades humanas, desenvolver os potenciais humanos, para que a pessoa se fortaleça, floresça e ela possa lidar melhor com as adversidades da vida, que com certeza sempre estarão presentes. Ao contrário da psicologia tradicional, que tem um avanço incrível, graças a Deus, mas o foco mais na desordem, na patologia. E o casamento da psicologia tradicional com a psicologia positiva é um casamento perfeito. Eu e o Rafa, nós utilizamos dessas ferramentas nas nossas atividades no consultório. E nós estamos tendo resultados bem interessantes, né, Rafa? Boa. Com relação ao uso da psicoterapia positiva. Posso falar, agora fala. Teve gente perguntando, que eu achei interessante. Claro, é pertinente a pergunta. Ela é provocadora, ela é pertinente. Mas, Rafael, existe psicoterapia negativa? Não é essa a ideia. Não é questão... Quando nós falamos da positiva, quando nós também trazemos para vocês falando de psicologia positiva, mas também existe uma psicologia negativa, não é o positivo e o negativo neste sentido, de teorias e de focos nesse sentido de conceitos. A positiva é o olhar para o potencial, é o olhar para o que dá certo, é tu não focar apenas numa parte daquilo que tu pode fazer pelo ser humano. Compreende? Não é a gente poder fazer o trabalho terapêutico, de estar com o teu cliente, com o teu paciente, no teu set de trabalho, tá? E tu focar somente naquilo que a gente aprendeu, claro, na faculdade, como tu fazer um trabalho de acolhimento, para te poder também trabalhar essas questões de receber a pessoa e trabalhar todo esse processo inicial de dor, de sofrimento, e tu conseguir fazer com que pare este sofrimento, com que a pessoa pare com a dor com que ela te procurou, ok? Só que podemos e devemos ir além. Isso nós conversamos, a Cláudia traz, comentando numas das aulas desses 3 vídeos que demos na semana passada, na Semana da Psicologia Positiva. A psicologia, ela tem esse olhar também. Na verdade, foi esquecido. Quem quiser depois melhor entender, corre lá, assiste a aula. Mas faz parte nós também trabalharmos o potencial, trabalharmos algo de positivo no ser humano. Isso ajuda e muito. Ajuda a que o trabalho desse florescimento é um pouco mais rápido até, porque a pessoa passa a se conhecer, né, Cláudia? Ela passa a entender o que ela tem de bom. Já perceberam como é difícil muitas pessoas, não sei quanto a vocês aí do outro lado da telinha, mas quantas pessoas tu pergunta o que tu gosta de fazer? Qual é o que tu gosta, o que tu tá fazendo da tua vida? Tem várias perguntas, vários questionamentos que nós temos feito na fanpage nossa lá do Felicidade e Atitude, e o pessoal até comenta em box, manda mensagem para nós falando sobre isso, como é difícil muitas vezes tu ter uma resposta, porque justamente ela é provocadora. Nós somos muito acostumados a só ver o negativo, né? O que está faltando? O que tu precisa aprender? O foco não é esse? O que tu precisa melhorar?
Não vou dizer é positiva, de novo, não nega. Nós, claro, sempre teremos, graças, né, a melhorar. Que bom, sempre terá algo para melhorar. O foco não é somente isso. É tu saber que tu vai estar no teu caminho, é saber que tu quer melhorar sempre, mas que tu tem um potencial para seguir nesse caminho. Tem muita gente que precisa se reencontrar para se transformar, transmutar, e aí pegar suas forças e caminhar com a certeza, porque mesmo no teu próprio caminho, com sentido e propósito que tu possa encontrar na tua vida, vai ter percalço. Problemas vai ter sempre, não é verdade? Exatamente. Então, assim, ó, lembrando, eu não sei se nesse universo de pessoas que estamos aqui, se vocês já entenderam o que é a psicologia positiva. É um movimento científico que tem como embasamento o estudo das qualidades humanas, virtudes e forças de caráter. E a tendência é a gente poder resgatar essas forças, potencializar para que você tenha uma vida mais plena, com significado e mais feliz. Detalhe, não é uma abordagem, não é uma linha teórica, se adapta com qualquer linha teórica da psicologia tradicional, certo? E um outro detalhe mais importante, a gente não nega o problema, a psicologia positiva não nega o problema. É o seguinte, quer saber mais detalhe? Corre lá na semana da psicologia positiva, dos 3 vídeos, que ainda está liberado para poder assistir. Mas hoje, então, repetindo, nós vamos começar falando da PP e nós vamos partir para a parte prática, depois a gente vai abrir espaço para perguntas e vamos falar da abertura do curso, que vai estar muito legal e tem umas novidades bem boas. Seguinte, vamos para a aula, vamos mostrar o que é psicoterapia positiva. Detalhe, colegas, psicólogos e quem não é psicólogo assistindo. Nós apresentaremos aqui a teoria, a Cláudia vai passar para vocês os slides, psicoterapia positiva com sessões. Detalhe, prestem atenção quando fala em sessões, não é aquele encontro terapêutico de uma sessão estipulada. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Vocês vão ver aí em momentos que vai ter algum tema, alguma temática para ser trabalhada. A sessão tal, vamos trabalhar, por exemplo, gratidão. Gente, em algum momento, aí no curso nós vamos aprofundar isso. Tu tem mais tempo para trabalhar isso com o teu paciente, porque às vezes não é só numa sessão que tu faz isso. Aliás, não é numa sessão que tu vai propor, tu vai explicar, a pessoa vai fazer a técnica, vai trazer de volta, vão conversar sobre a experiência, talvez faça mais uma prática em relativa à gratidão. Então, isso só uma delas. Tu imagina para cada tema de altruísmo, de empatia, de esperança, depende do que for trabalhar. Então, cada uma vai muito mais, ela se desmembra em outras sessões terapêuticas, tá? Ok, então, mas são aqui, nós vamos apresentar o que dá para fazer, para vocês já terem uma ideia como se trabalhar com a psicologia positiva. Exato. Então, nas mãos de Cláudia Pedroso, exato, eu vou passar para vocês psicoterapia positiva. E psicoterapia positiva. E lembrando, então, que essa aula vai durar em torno de uns 20 minutos, mais ou menos, e depois a gente abre espaço para perguntas, certo? E, obviamente, que aqui em 20 minutos, como o Rafa falou, vai ser uma passada, no curso. Quem participa do curso, a gente vai aprofundar cada sessão. Por quê? Porque não adianta a pessoa apresentar para o cliente, para o paciente, uma ferramenta da gratidão profissional, sem saber o que é a gratidão, para que serve, como ela se processa, porque a neurociência prova, né, que a gratidão transforma essa questão da plasticidade cerebral. Então, vai ser interessante a apresentação para vocês, mas prepare-se lápis, papel e caneta, porque depois elas me perguntam, tipo assim, tenho certeza, mas eu posso aplicar essa sessão com quem tem depressão? Aí, sim. Mas eu posso aplicar essa sessão com quem está passando por algum momento de crise? Sim. Então, vamos ver. Posso compartilhar, então? Bora para a aula. Então tá. Vou cronometrar aqui. Boa aula. Prestem atenção. Anotem o que precisarem anotar. Dúvidas, só colocar nas perguntas que nós estaremos aqui para responder para vocês. Um detalhe, presta atenção, acho que no lado esquerdo do chat tem uma mãozinha. Quando alguém quiser fazer alguma pergunta, marca essa mãozinha para destacar, tá? Para destacar a pergunta, para a gente poder ler depois, tá? Porque é muita gente aqui. Estamos na sala com 129 pessoas, tá? Muito bom.
Gente, então vamos lá para a aula, tá bom? Vamos aqui. A gente vai sair do ar, mas a gente volta, tá? Fiquem tranquilos. Então, nós vamos começar com a psicoterapia positiva de Martin Seligman. Bom, esse estudo, ele acabou desenvolvendo ao longo das suas pesquisas, que ele, não sei se vocês lembram das aulas anteriores, mas o Martin Seligman é especialista em depressão. O Martin Seligman, durante 40 anos, sempre trabalhou com pessoas com depressão e, em um dado momento, ele resolveu mudar, né, o ângulo de visão dele, porque assim, poxa vida, eu não estou conseguindo ajudar as pessoas simplesmente com o foco no problema. É como se eu estivesse olhando o ser humano pela metade. E o ser humano, eu tenho que olhar ele como um todo. E todo ser humano tem o lado bom. O próprio Abraham Maslow, em 1954, no seu livro Motivação e Personalidade, no penúltimo capítulo, ele fala da psicologia positiva. Isso em 54. Só que não houve um avanço no quesito pesquisa. E no final dos anos 90, o Martin Seligman dá o pontapé inicial, junto com Mihai Csikszentmihalyi e outros teóricos fantásticos. Então, gente, vamos lá, vamos tomar nota do passo a passo dessa sessão. Então, seguinte, o paciente chega para você no consultório, você vai aplicar exatamente o que você geralmente usa dentro da tua linha teórica, certo? Ou seja, se você aplica uma anamnese, você vai fazer uma avaliação de 3, 4 sessões, uma entrevista, faça exatamente como você faz. Depois que as coisas começam a andar. Pela teoria da psicologia positiva, nós precisamos chegar no marco zero. O que seria esse marco zero, gente? Na verdade, a psicologia tradicional, ela simplesmente reduz o sofrimento, certo? A psicologia positiva, a intenção é aumentar o bem-estar. Então, quando se chega no marco zero, nós estabilizamos o problema, a gente começa a usar as técnicas da psicologia positiva para potencializar o que a pessoa tem de bom. E, obviamente, que as forças de caráter, elas fazem parte desse contexto. Gente, é fantástico de ver o desenvolvimento. Mas vamos lá, então, para a nossa primeira sessão, tá? Psicoterapia positiva. Bom, na primeira sessão, eu vou falar bem devagar aqui para vocês entenderem bem como é que funciona. Em função da falta dos recursos positivos, as emoções positivas, as forças de caráter e sentido, isso pode causar e manter a depressão, a ausência desses elementos, a ausência desses recursos. Então, na primeira lição de casa que a gente dá para o nosso paciente ou para o nosso cliente, a gente pede para ele que ele faça uma introdução positiva. O que seria isso? Seria uma história concreta, tá? Uma história de vida dele, contando a sua melhor forma. Ou seja, ele vai relembrar o momento da vida em que ele teve no seu melhor momento. E vai ilustrar isso. Como ele utiliza as suas mais altas forças de caráter. Até aí, nós não teríamos mapeado as forças. Ele é que diria, nessa descrição, o que para ele considera como força. É um exercício muito bacana e surpreendente, porque a pessoa, naquele momento em que ela está numa vibração muito baixa, às vezes ela não consegue perceber ou lembrar de algum momento em que ela teve na sua melhor forma. Eu, por exemplo, adapto nessa sessão uma linha do tempo. Eu combino com a pessoa para que ela descreva. Eu geralmente coloco dos 18, 20 anos para frente, quais foram as conquistas que ela teve ao longo da vida dela até aquele exato momento que ela está comigo.
Esse exercício é muito bacana. Eu já fiz esse exercício e eu fiquei surpresa, porque às vezes, gente, a gente para e pensa assim, puxa vida, já se passaram 30, 40 anos, eu não fiz nada na minha vida. Será? Tem certeza? Quando você para fazer esse exercício da linha do tempo, você se surpreende, porque essas conquistas que eles estão me referindo não são conquistas mirabolantes, não. Imagina situações que você teve que fazer um grande esforço para conseguir se realizar. Eu não estou falando com questões materiais, mas qualquer coisa que tenha exigido um esforço e você conseguiu. E quando você fez esse esforço, você fez uso das suas forças de caráter. Então, essa primeira lição é muito importante, gente. A introdução positiva. E é lindo de ver, porque quando a pessoa retorna e faz essa leitura, ela se surpreende com ela mesma. Vamos passar para a sessão número 2. Bom, na sessão 2, quando ele volta com esse escrito, o cliente identifica suas forças de caráter a partir do exercício anterior, como eu falei para vocês, e discute as situações nas quais essas forças ajudaram ele no passado. Então, é muito bacana a gente fazer essa reflexão com o cliente, porque, gente, é incrível, a fisiologia da pessoa muda. Por quê? Porque ela resgata essas emoções no sistema límbico, ela resgata essa memória e ela traz para o momento atual. É muito, muito rica essa sessão, porque ela relembra de pessoas que participaram desses momentos positivos. É enriquecedor. E aí nós passamos para que ela faça a lição de casa do VIA, para a gente comprovar quais são realmente as forças de caráter mapeadas por esse teste que faz parte do Instituto de Forças de Caráter, é o viame.org. Para quem não estava nas aulas anteriores, pode acessar esse site e fazer o teu teste para você descobrir quais são as suas 5 primeiras forças que estão em vigor no momento da tua vida. Recapitulando, são 24 forças, nós temos as 24, só que quando a gente faz esse teste, no primeiro momento, as 5 primeiras em ordem de importância, né, hierárquica, são as que estão norteando a nossa vida nesse momento. Beleza? Vamos passar para a sessão número 3. Na sessão 3, gente, a gente se concentra em situações específicas, nas quais as forças de caráter possam facilitar o cultivo do prazer, o engajamento e o sentido. Esses 3 elementos, prazer, engajamento e sentido, elas fazem parte da teoria, do caminho da felicidade. E uma vida prazerosa, uma vida engajada e uma vida plena, com propósito, com sentido. Então, a gente vai discutir com o cliente ou com o paciente quais são as forças de caráter que podem facilitar o dia a dia dele, se ele se dá conta disso. E um detalhe, isso a gente começa agora, nessa terceira sessão, e a gente segue sempre reforçando ao longo da terapia, certo? Então, para até que a pessoa se conscientize, internalize, vista a camiseta e compreenda que as forças de caráter, elas servem como um recurso para te deixar bem. Não quer dizer que mesmo tu usando as forças, tu não vai ter problemas. Claro que vai ter obstáculos, adversidades, problemas. A diferença é que quando as forças estão ativadas, a gente lida melhor com esses momentos ruins, certo? E nessa terceira sessão, a gente propõe para o cliente para ele iniciar o diário de bênçãos. Esse diário de bênçãos, ele também é conhecido como diário da gratidão. O que ele vai fazer nesse diário? Então, a gente propõe que ele compre um caderninho, e esse caderninho vai ser só dele, e que ele vai colocar a data e vai colocar. Todas as noites ele vai escrever
3 coisas boas, muito ou pouco importantes, que aconteceram naquele dia. Esse exercício, gente, ele é muito, muito, muito enriquecedor, porque ele faz o quê com a gente, faz o quê com o nosso cérebro? Que a gente passe a prestar atenção no aqui, agora. A gente sabe que essa vida atribulada, nós estamos no nosso dia a dia sempre pensando no que pode acontecer amanhã, o que pode acontecer amanhã e o que pode acontecer, ficar voltada lá no passado, não ajuda em absolutamente nada. Então, fazendo esse exercício, a gente tem que estar focada no aqui e agora. Por exemplo, quem aqui lembra de quando vai tomar um banho, por exemplo, aproveita o banho. Ou simplesmente toma um banho rápido e sai porque está com pressa, porque tem que resolver um compromisso. Então, tem que simplesmente estar aqui e agora. Vamos partir para a sessão 4. Na sessão 4, nós discutimos o papel das boas e más lembranças na manutenção da depressão. Aí isso é importante para vocês verem como a gente não nega o problema, certo? Nós vamos trazer, então, essas informações de boas e más lembranças e vamos ver o que isso está mantendo a depressão. O apego, a raiva e a amargura mantêm a depressão e minam o bem-estar. Então, a gente vai conversar isso com o nosso cliente. E ele, como a lição de casa, ele deve escrever sobre os sentimentos de raiva e amargura e sobre como eles alimentam a depressão. Vocês prestaram atenção? Não estamos negando o problema. Partindo para a sessão 5. Na sessão 5, a gente introduz o perdão como uma ferramenta poderosa que pode transformar os sentimentos de raiva e amargura em neutralidade, ou até, em alguns casos, em emoções positivas. A técnica do perdão a gente vai falar numa outra aula, hoje eu não vou aprofundar aqui, mas ela é fantástica, no sentido de que, eu posso falar brevemente, perdoar não quer dizer esquecer. Perdoar não quer dizer que eu tenha que me reconciliar com o meu algoz. Perdoar é simplesmente deixar de ressentir. É simplesmente olhar para o cenário que aconteceu, a transgressão, e não sentir mais raiva, mágoa e ódio, que isso acaba fazendo muito mal para a gente. É claro que perdoar não é de uma hora para outra, mas existe um exercício diário que a gente pode fazer para que a gente vá internalizando a importância disso. E a lição de casa para esse cliente, eles podem escrever uma carta de perdão, descrevendo uma transgressão e as emoções relacionadas a ela. Então, ele vai jogar tudo no papel, o que ele está sentindo com relação ao que fizeram para ele, e ele se compromete a perdoar o transgressor. Mas não necessariamente que essa carta precisa ser entregue a ele, ao transgressor, certo? A gente pode, inclusive, perdoar uma pessoa que já faleceu. Mas só o exercício da escrita, que é um exercício de escrita terapêutica, já vale muito por isso. A sessão 6. A sessão 6, nós discutimos o agradecimento como a gratidão duradoura. Isso a gente aprende a agradecer. A gente aprende a agradecer as situações que aconteceram, que está por acontecer. A gente agradece, a gente aprende a agradecer, inclusive, as adversidades, porque todos esses momentos nos trazem aprendizado. E a lição de casa, o cliente escreve uma carta de agradecimento a alguém a quem nunca tem agradecido apropriadamente e é estimulado a entregá-la pessoalmente. Tem um outro exercício que pode ser feito também, é você pedir para a pessoa pegar o telefone, ligar para alguém e pedir e conversar com essa pessoa, agradecendo a ela ao vivo e a cores. Gente, é emocionante esse exercício, vocês não têm noção. Na sessão 7, nós revemos a importância de cultivar as emoções positivas,
pelos registros do diário de bênçãos e do uso das forças de caráter. Então, o que acontece? Quando a pessoa traz esses diários de bênçãos, a gente vai conversando, ele vai se percebendo das emoções positivas que são evocadas à medida que ele vai se dando conta dessas 3 bênçãos diárias dele e como ele pode fazer para manter isso. E aí ele começa a ver o quanto é bom. E ele começa a dar o foco mais para as questões negativas e acaba enfraquecendo, né, o cenário negativo. Na sessão 8, nós discutimos o fato de aspirarmos a ter mais bem-estar do que os maximizadores. Tipo assim, ó, a gente ensina a pessoa a aspirar a ter mais momentos bons do que ela ficar preocupada em adquirir coisas. Ou seja, nós ensinamos a pessoa a ser do que ter. Então, um caso, aqui dei um exemplo. Eu quero o carro do ano, eu quero o esposo perfeito. Não. Então, a gente mais do foco olhar para si. Então, a lição de casa, o cliente vê um meio de aumentar, a gente solicita que ele veja um meio de aumentar esses momentos de bem-estar e projeta um plano pessoal para ele. Aí ele vai dizer como ele vai fazer para alcançar mais esses momentos de bem-estar. Na sessão 9, nós discutimos o otimismo e a esperança. A esperança é a minha força de caráter, é incrível, usando o estilo explanatório. O estilo otimista consiste em ver os maus momentos como temporários, mutáveis e locais, não é algo permanente. E a lição de casa que a gente dá para o cliente é que o cliente pensa em 3 portas que se fecharam para ele, ok? E depois eu pergunto para ele quais foram as portas que se abriram. Então, é uma forma também da pessoa refletir o que está acontecendo. É muito interessante esse exercício também. Depois nós temos a sessão 10, que o cliente é convidado a reconhecer as suas forças de caráter de pessoas que lhe são significativas. E aí, a gente pede para ele fazer um teste das forças de caráter com os membros da família. Então, a gente orienta a reagir ativa e construtivamente a esses eventos positivos relatados por outras pessoas. E o cliente determina uma data para celebrar essas forças de caráter com seus parceiros. Esse exercício é o seguinte: depois que você faz o teste via das forças de caráter, você pode pedir para 5 pessoas conhecidas, se for familiares, tudo melhor ainda, mas pessoas que te conheçam realmente, para que elas escrevam qualidades tuas, ok? 3 qualidades, mas que elas descrevam os eventos, elas descrevam quando foi que elas viram você praticar essas 3 qualidades. E esse feedback positivo é fantástico. Além de nos fortalecer, a gente fica surpreso de que forma realmente as pessoas nos veem. Lembrando, 3 qualidades, viu, gente? E elas têm que contar a historinha, quando foi que elas viram a gente praticar isso. Partindo para a sessão 11, nós vamos discutir como reconhecer as forças de caráter destes familiares e onde suas próprias forças de caráter se originaram. Isso é muito legal, porque a gente passa a ver quem que nos inspirou para que nós tenhamos essa força de caráter hoje. É bem bacana. A lição de casa é: o cliente pede a familiares para fazerem um questionário na internet, esse que eu falei para vocês anteriormente, e em seguida desenha uma árvore que inclua as forças de caráter de todos os membros da família. É bem legal, porque a gente vai conseguir visualizar as forças de cada um e você vai conseguir ver: olha, eu peguei essa força do vô, eu peguei essa força da Dinda, olha que interessante. E aí as pessoas começam a saber um pouco mais sobre os seus potenciais. Depois nós temos a sessão 12, que a gente introduz a apreciação como técnica para aumentar a intensidade e a duração da emoção positiva.
Essa questão da apreciação, gente, ela é simples, muito simples. Por exemplo, tu pode apreciar a tua casa, onde tu mora, tu pode apreciar os teus filhos brincando contigo, tu pode apreciar o jardim da tua casa, tu pode apreciar uma comida que tu acabou de fazer que ficou super saborosa. Essa apreciação, ela vai elevar a uma emoção positiva. Então, a nossa lição de casa é que o cliente planeja as atividades agradáveis e as pratica conforme planejado. O cliente recebe uma lista dessas técnicas específicas de apreciação. E é muito bacana o resultado disso aí. A pessoa começa a perceber. Por exemplo, de novo, vamos fazer uma apreciação durante o banho. Ai, que delícia essa água caindo pelo corpo, refrescando, relaxando. Isso é apreciar, gente. Seção 13, o cliente tem o poder de dar uma das maiores dádivas possíveis, a dádiva do tempo. Olha que interessante. A lição de casa, o cliente deve doar seu tempo, fazendo algo que exija uma grande quantidade razoável dele e demande o uso de suas forças de caráter. Então, a gente propõe que o cliente crie atividades dentro das forças que ele possui, e quanto mais tempo ele praticar essas forças, o resultado, qualidade de vida, bem-estar, abertura da mente, tudo facilita saúde emocional, saúde mental. E nós vamos agora para a última sessão, que é discutimos a vida plena, que integra o prazer, o engajamento e o sentido. Aí nós vamos conversar com o cliente, o que para ele é uma vida prazerosa, o que faz sentido, o que motiva ele, o que faz a vida dele valer a pena. E a gente vai escrevendo, ele vai escrevendo também, vai trazendo. Fica uma sessão super prazerosa, fica uma sessão gratificante. É tudo de bom.